Aleluia, você que nos visita, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-los aqui. Vamos lá. Aleluia. Amém. Vamos lá, então, né? Eu estava orando ao Senhor, pedindo, Vamos lá, então, né? o Senhor me mudou essa mensagem 3 vezes. Eu estava orando ao Senhor, eu falei, Senhor, o que o Senhor deseja falar com a igreja? O Senhor me mudou essa E- mensagem 3 vezes. E assim, conforme eu fui fazendo, o Senhor foi trabalhando. Falei, Senhor, o que Mas o eu Senhor creio que deseja Deus falar com a igreja? quer, O Senhor me mudou nos essa mensagem mover em algo E assim, para esse conforme eu tempo fui fazendo, especial o que Senhor foi estamos trabalhando. vivendo. Falei, Senhor, o que Mas eu o creio que 13 Deus anos de alcance Piraquara, né, 13 anos que o Senhor tem E assim, cuidado, especial nos que estamos abençoado, vivendo, que nós podemos 13 anos fazer de parte, né, alcance do Piraquara, reino né, do 13 Senhor. anos que o Senhor tem Então abra sua Bíblia cuidado, comigo nos no abençoado, livro de Neemias, podemos fazer parte, capítulo né, 2 do reino do Senhor. Então abra sua Bíblia comigo, Livro de Neemias, Neemias, capítulo 2, do reino, versículo Então abra sua Bíblia comigo, livro de Neemias 17. capítulo E vou ler na NVI, do reino, nova versão internacional. Você pode acompanhar E na sua Bíblia, no seu smartphone, nova no versão telão, internacional, ou do lado no vizinho pode ali, né? acompanhar. São várias Bíblia, opções. smartphone, Você também que nos telão, assiste, seja muito ou bem-vindo. do lado no vizinho ali, Né? né? Você que nos escuta. Irmãos, nós várias temos opções. todas as mensagens aqui também que nos né, assiste, que são seja muito pregadas, bem-vindo. nós temos, elas são depois lançadas nos canais do YouTube, né? Nós temos também Spotify, né? Todos os aplicativos, né, que você pode escutar. Então, e é um trabalho maravilhoso do Gustavo, da equipe, né? Que tem nos abençoado demais. Essa semana eu estava vendo, falei, olha, o pessoal faz com excelência, né? Glória a Deus pelos voluntários aqui, né, por esses irmãos preciosos que têm nos abençoado demais. Então, né, prestigie eles, né? Prestigie também, né, a igreja. Você possa escutar no seu carro, você possa escutar na sua casa e também compartilhar com outros irmãos, né? As mensagens você pode compartilhar. É muito importante o que o Luiz falou, né, sobre você seguir as redes sociais, porque quanto mais pessoas se engajam, né, em seguir, mais e mais o alcance aumenta, né? Nós temos um alcance maior para outras pessoas. O algoritmo do Facebook, do Instagram, ele começa a lançar para outras pessoas. Então, por isso é importante o engajamento, né? Que você possa curtir as nossas redes sociais, amém? Então vamos lá. Neemias capítulo 2, versículo 17, diz assim: Então eu lhe disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Vamos orar mais um pouco, curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos honra, glória, louvor aqui nesse lugar. Pedimos que o Senhor fale conosco agora, através da sua palavra, Senhor. Nós possamos ser tocados, Pai, de uma forma sobrenatural. Deus, eu oro em nome de Jesus, que cada alma que está aqui, cada pessoa que está nos escutando, possa ser tocado, Senhor, de uma forma do Senhor, de uma forma que o Senhor tem para cada um, Pai, específica para cada coração. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor possa falar audivelmente, Pai, nas nossas emoções, no nosso intelecto, que o Senhor possa falar, Pai, aquilo que o Senhor deseja, Pai, e que, além de falar isso, possa trazer no nosso coração uma mudança necessária, Deus. Oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, eu creio. Aleluia. Nós vemos aqui, Neemias, ele era copeiro de Artaxerxes, governador de Jerusalém, era o responsável, né? Ele havia sobre
Jerusalém, ou sobre o povo judeu estava no cativeiro, e Neemias era um dos judeus que estavam, né, sob o governo do rei Artaxerxes. E aqui nós vemos que Neemias, ao escutar, ao saber da situação da sua cidade, né, Jerusalém, ele estava, né, muito longe dali, ele sentiu algo no coração que ele precisava fazer. Ele sentiu que ele precisava dar uma resposta, ele sentiu que ele precisava fazer algo, né, além daquilo que ele estava fazendo. E o texto aqui diz, né, essa indignação de Neemias fez com que ele tomasse uma decisão, que ele fosse, né, a Jerusalém, que estava em ruínas, estava destruída, ele fosse para lá para reconstruí-la, né, para reconstruir os muros de proteção, né, porque diz a palavra aqui que a cidade estava em ruínas, suas portas estavam destruídas pelo fogo. E ele, né, falou: eu vou ser a resposta para resolver essa situação. O tema da minha mensagem hoje é como ser bem-sucedido em tempos difíceis. Nesses tempos que temos vivido, né, essa mensagem eu já até trouxe ela uma vez. É nesse tempo que nós temos vivido de instabilidade, esse tempo, né, dificuldade, as coisas, né, sendo colocadas, nos colocando contra a parede, nós podemos ainda assim sermos bem-sucedidos. E eu queria colocar 5 lições através desse texto. Eu gostaria que você deixasse o livro de Neemias aberto aí na sua Bíblia, porque nós vamos ler um pouquinho, vamos voltar, vamos ler um pouquinho mais à frente, sobre como nós podemos ser bem-sucedidos em tempos difíceis. Perceba que a situação era humilhante, o povo no cativeiro, né, a cidade destruída, mas um homem resolveu tomar uma decisão, um homem resolveu, puxa, isso aqui não é mais, né, para nós, eu preciso dar uma resposta, eu preciso ser alguém que toma posição com relação a isso. Quantas vezes, irmãos, Deus nos chama, nos coloca, né, essa indignação santa, né, de nós mudarmos uma situação onde as situações já estão difíceis. Quantas vezes, irmãos, o Senhor nos chama para sermos uma resposta para o nosso tempo? Quantas vezes nós somos que nem, nós poderíamos ser como Neemias, mas nós não se posicionamos. Eu quero falar para vocês, irmãos, para nós, né, em si, é que nós podemos ser bem-sucedidos, temos sucesso, né, em tempos de dificuldade. Você crê nisso? Né? Você crê que você pode ser bem-sucedido em tempos de aflição, de lutas, né, em tempos onde você talvez esteja passando por lutas? Você pode. Eu quero deixar 5 lições para que você seja bem-sucedido, para que você tenha sucesso, para que você, né, alcance o objetivo que Deus tem para a sua vida. Primeiro é que a perspectiva, ela importa. Como você se vê vai fazer diferença. À medida que você olha para a situação, né, nós já podemos imaginar quem vai ser vencedor e quem vai ser perdedor. Porque tem pessoas, irmãos, que entram nas lutas já derrotados. Tem pessoas que já entram em uma dificuldade, mas elas já se derramam sobre ela. A perspectiva de como você vê um problema importa. Por isso, né, nós, o povo da cruz, né, o povo que ama Jesus, o povo que vive o sobrenatural, não podemos olhar para as circunstâncias, mas olhar para o Deus das circunstâncias, que pode todas as coisas. Quando eu e você entendemos que, puxa, a situação está difícil, mas eu creio num Deus que está além dessa situação, que pode todas as coisas, que não há impossível para o Senhor. Nós já conseguimos se reerguer, já conseguimos vencer. Que não há a perspectiva do problema
né, ela vai Nós já fazer conseguimos diferença se reerguer, na já sua conseguimos vida. todas as Né? coisas. Perceba, o texto diz não há aqui, perspectiva vejam do a problema. situação terrível em que Ela nós vai fazer estamos. diferença. Neemias olhou para a sua situação, vida. né? É uma Perceba, o situação texto diz difícil. aqui, mas ele Vejam a resolveu situação tomar uma terrível em que nós posição, estamos. além daquilo que ele estava vendo. Sabe, irmãos, muitas vezes Mas nós ele já entramos, como eu disse, derrotados, e nós não avançamos, porque Além nós daquilo- vivemos já, né, como derrotados. Sabe, irmãos, muitas Viver vezes pela nós fé, entramos, como eu irmão, disse, irmã, derrotados, e nós não Viver pela avançamos, fé porque significa além daquilo confiar vemos na já, vontade né, de como Deus. derrotados, confiar naquilo que Deus tem. Sabe, irmãos, talvez você esteja, né, por uma dificuldade, uma luta, uma enfermidade, né? O que vai fazer diferença na sua vida é como você vai olhar para esse problema. Você crê num Deus que pode todas as coisas? Você crê que em Deus você é mais que vencedor? Você crê nisso? Né? Por que nós cremos nisso, mas nós já entramos derrotados? E muitas vezes em lutas que, né, nós estamos vivendo. Por isso que, antes de tudo, algo que precisa estar sempre no nosso coração, né, é a fé no Senhor. Você tem fé que Deus muda todas as circunstâncias? Você tem fé que Deus pode mudar a sua história? Olha aí, então você já começou a vencer, né? Quando você tem fé que as coisas vão acontecer, Deus está no controle, Deus vai fazer, né? Ainda que os meus olhos não consigam contemplar aquilo, eu não consiga ver, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. Nós precisamos crer nisso. Quando a gente vê os pais da fé, quando a gente vê, né, os pais da igreja, né, ali a igreja primitiva que sofria aflições, lutas, irmãos, pensa num povo que passava luta. Pensa num povo que era um sofrimento. Né, o Império Romano, né, caçando cristão, né, os judeus em volta ali, caçando cristão. Era um povo que vivia sendo caçado. Mas a igreja crescia, diz a palavra. A igreja crescia em meio às lutas, às tribulações. Por quê? Porque a fé deles fazia eles crescerem. A fé fazia enxergar coisas que você não enxerga com os olhos naturais. Por isso, quando está no meio de uma dificuldade, de uma aflição, de uma luta, né, a primeira coisa que você precisa fazer, fecha os teus olhos naturais, né, e abre os teus olhos espirituais. Olha o Deus que pode todas as coisas. Amém? Você crê nisso? A perspectiva de como você vê um problema importa. A primeira batalha a ser ganha na sua mente. Porque o diabo, ele vai te acusar, né? A Bíblia diz que o diabo é acusador. Ele te acusa. Então, o primeiro campo de batalha que precisa ser vencido é a sua mente. É como você se vê. Como você vê a questão, né, de resolver o problema. Como você enxerga. Porque como você enxerga faz toda a diferença. Neemias tomou uma decisão. Era um homem. Mas ele resolveu, né, reconstruir os muros de Israel, de Jerusalém. Ele resolveu tomar uma decisão. Ainda que as circunstâncias fossem totalmente desfavoráveis, um homem. Mas ele resolveu tomar uma decisão. Quantos de nós passamos uma vida na mesma, né, vivendo a mesma coisa, né, porque não tomamos uma posição? Irmão, deixa eu falar algo para você. Quando o povo estava fugindo do Egito, saindo do Egito, eles chegaram diante do mar, não é verdade? O que o Senhor falou a Moisés? Mande que o povo marche. Mande que o povo avance. Irmão, eu sendo bem sincero, eu não sei nadar. Né? Se eu entrasse na água, já era. E ainda até hoje, né? Se eu entrar na água, tchau. O que eles tiveram que fazer? Avançar. A fé, às vezes, irmãos, vai te pedir coisas muito difíceis aos olhos humanos, né? No qual você não faria.
Mas se há uma direção, se há uma ordem do Senhor, você precisa crer que Ele vai fazer. As coisas vão acontecer. E o mar vai se abrir na sua vida, né? Mas primeiro, avance. Toma uma posição, né? Às vezes a gente espera que, as circunstâncias mudem para que as coisas fiquem boas. Mas às vezes nós precisamos mudar para que as coisas mudem. Não é verdade? Às vezes eu preciso tomar uma decisão. Às vezes você precisa tomar uma decisão. E isso custa de nós, né? A verdade, isso precisa estar em nós. A fé, ela é algo que não se vê. Eu costumo falar isso. Até falei ontem, estava pregando ontem. A visão, ela é sempre maior do que o recurso. A visão que Deus dá para você, a fé, os olhos espirituais que Deus tem colocado sobre a sua vida, né, são sempre maiores do que o recurso que você tem. Às vezes é uma incapacidade, às vezes é recursos emocionais, financeiros, às vezes intelectual, né? Mas assim, Deus falou, você vai fazer isso, né? Então eu e você precisamos, se Deus falou, vai acontecer. Eu preciso então fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Dê um passo. Dê um passo. Que o milagre vai acontecer na sua vida. Mas tome posição. Tome posição. Amém? Você está entendendo? Tome uma posição. A perspectiva de como você vê o problema importa. Segundo, abra comigo lá Neemias capítulo 2. É o mesmo texto que nós lemos. 2, é que eu coloquei outro outra vez aqui. Verso 17 diz assim. Verso 17 e verso 18. Então lhe disse, veja a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Verso 18 então. Então lhe contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Irmão, quer ser bem-sucedido em tempos difíceis? Como nós temos falado aqui, né? Tenha bons relacionamentos. Relacionamentos bons abrem portas para a sua vida. Relacionamentos bons, né, te ajudam. Relacionamentos bons, né, que criam oportunidades. Quer ser bem-sucedido em tempos de crise? Tenha bom relacionamento com pessoas. Tenha amigos de verdade. Eu tenho falado isso, né, várias vezes durante as últimas vezes que eu tenho pregado. Relacionamento bom, irmão. Ande com pessoas que te levam para cima. Ande com pessoas que te levam para frente. Eles abrem portas para a sua vida. São amigos que vão te ajudar, né? Perceba aqui, o texto diz aqui, vamos recomeçar a construção. Neemias não estava fazendo sozinho, ele tinha pessoas para estar com ele. Às vezes nós queremos andar sozinho. Às vezes nós queremos ser como lobos solitários. Não dar satisfação, né? Não ter ninguém para abrir o coração. Achando que, eu não preciso. Todos nós precisamos de amigos, de pessoas para nos abençoar, para nos falar, para nos dar direção. Todos nós, irmão. O ser humano não foi criado para andar sozinho. Você precisa aprender isso, né? A vida solitária, ela te priva de muitas coisas. Por isso é necessário nós estarmos juntos, é necessário ter pessoas
né, para te auxiliar, né, para cuidar de você, para puxar a tua orelha, né, porque nós precisamos disso. O ser humano precisa ser guiado, precisa ser tratado, precisa de pessoas, né? Nada se faz sozinho. Então, quer ser bem-sucedido em tempos de crise, dificuldade, de luto, de aflição, não ande sozinho. Tenha pessoas ao seu lado. Pessoas que vão te ajudar. Pessoas que vão te dar direção, né? Porque relacionamentos, né? Deus usa pessoas para abrir portas para você. Amém? Você crê nisso? Neemias tinha um desejo bom. Neemias queria fazer algo para Deus. Mas algo para Deus, né, não se faz sozinho. Pessoas precisam estar junto. Irmãos precisam fazer. Puxa, às vezes a gente quer andar sozinho, achando que estamos agradando a Deus. Não, irmãos. Deus se agrada com pessoas. Estamos juntos. Por isso que a igreja é algo importante. Por isso que congregar é algo bom. Não ande sozinho. Tem pessoas, né, que vão abençoar a sua vida. Tem pessoas que vão, né, dar direção, que vão te ajudar. Amém? Você está entendendo? Relacionamentos abrem portas. Relacionamento abre portas, oportunidades. Pessoas ferem si mesmo, né? Você sabe disso, com certeza, né? Já foi ferido. Mas pessoas abençoam. Pessoas abençoam. A Bíblia diz: quão bom é que os irmãos estejam em comunhão, estejam juntos. Deus se agrada da comunhão. Deus se agrada disso, desse momento, da igreja estar junto. Não é verdade? Né? Por isso é importante. Né? Neemias, né, entendeu que, puxa, houve uma indignação no meu coração. Eu quero fazer algo. Eu quero reconstruir Jerusalém. A situação de Neemias não era uma situação ruim. Ele era copeiro do rei. Ele tinha uma posição, talvez ali, né, uma certa... uma vida social boa, talvez, por mais que ele fosse, né, um refugiado, mas ele tinha uma situação boa, porque ele estava no palácio do rei. Muito melhor do que talvez muitas pessoas livres. Mas uma indignação tomou conta do coração de Neemias. Puxa, eu preciso fazer algo para Deus. Mas eu não posso fazer sozinho. Puxa, nós temos aqui coisas a serem feitas para Deus, não é verdade? Temos o projeto social, né, qual o Heloísio falou, temos outras coisas, né? Nós não fazemos sozinho, não é verdade? Pessoas, irmãos, pessoas que abençoam, pessoas que, né, fazem a diferença. Esse é o relacionamento que Deus pede. É isso que Deus deseja. Então, assim, irmão, irmã, talvez, né, você tenha passado, se acostumado a viver assim, na solidão, sozinho, errante, né, vivendo como um lobo solitário. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus te chamou para andar em unidade, em união, junto, comunhão com os irmãos. Glória a Deus, né, que nós estamos num lugar onde o Senhor tem derramado a sua graça. Amém? Deus tem derramado a sua graça sobre nós, sobre a igreja. Pode ser o lugar, né, onde você passa por dificuldades? Pode, acontece. Né, a igreja, costumo falar, é como a arca de Noé. Não é verdade? Às vezes tem um bicho lá que vai querer morder você, um ouvido. Acontece, irmão. Mas é o melhor lugar para estar. É o lugar mais seguro para estar. Essa é a igreja do Senhor. Amém? Você está entendendo? Então, relacionamentos abrem portas. Constroem portas, né? Como diz aqui,
né? As portas foram construídas por pessoas. Como ser bem-sucedido em tempos de crise? Nunca abaixar a guarda. Capítulo 4 do livro de Neemias, enquanto eles estavam construindo o templo, o muro, 4:17 diz assim: que estava construindo o muro, aqueles que transportavam material faziam trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Aqui é algo muito importante que nós precisamos aprender, entender. Nunca baixe a guarda. Quer ser bem-sucedido em tempos de crise? Nunca baixe a guarda para o inimigo. Nunca ache que você está, né, na maré calma. Nunca, né, dê espaço, como diz, né, lugar ao diabo. Nunca baixe a guarda. O texto diz que aqueles homens, enquanto estavam construindo o muro, né, um muro de proteção sobre a cidade, eles faziam a construção do muro com uma das mãos e com a outra eles seguravam uma arma, prontos para a batalha. Sabe, irmãos, eu e você, né, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ela é espiritual. Por isso que eu e você nunca podemos abaixar a guarda. Salomão abaixou a guarda. Salomão, né, tinha tudo de Deus, mas ele abaixou a guarda. O que aconteceu? Caiu. Davi, né, enquanto estava, né, de baixa guarda, a baixa guarda, ele caiu também. Homens de Deus, indiscutível que eram homens de Deus. Homens que Deus revelava, homens que Deus tratava, né, homens que Deus abençoava, mas homens que abaixaram as suas guardas. E o inimigo furioso entrou. O exemplo clássico, né, Davi. Davi, enquanto, né, Davi era para estar em guerra. Conhece a história? Davi resolveu que não iria guerrear. Resolveu ficar no seu palácio, descansando. O inimigo veio sobre a mente de Davi. Davi pecou. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu. Trouxe uma maldição para a sua família. Trouxe, né, Deus, né, o perdoou, mas Davi conviveu com o erro ou do seu pecado por toda a sua vida. Ele viu sua família ser destruída. Ele viu seu filho estrupar a sua filha. Ele viu o seu outro filho assassinar esse filho. Ele viu problemas, né, na sua casa. Por quê? Porque Davi falhou, baixou a guarda. Sabe, aqui eu me dirijo aos homens. Não abaixe a guarda sobre a sua casa, sobre a sua família. Às vezes nós baixamos a guarda e o inimigo entra e destrói e acaba com a família. Por quê? Ah, tá bom. Não, é muito pesado orar. Ah, não, eu não quero ler a Bíblia. Não quero buscar de Deus. Não, não quero saber de igreja. Não, tá bom. Baixamos a guarda. E o inimigo destrói. A Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor. Ele anda procurando uma brecha para que ele possa entrar. Nós precisamos, né, dar mais valor àquilo que a palavra de Deus diz. Não abaixe a guarda. Hoje nós temos visto, né, o que tem acontecido, né, não só aqui, mas no mundo todo, essa agenda marxista, essa agenda que tenta destruir a família, né, tradicional, que tenta acabar, né, com a expressão família, que tenta acabar com o que a gente crê, né? Nós temos visto isso, né, de uma forma muito grande. E muitos crentes, irmãos,
baixam as suas guardas e acham, puxa, não, isso aí é normal mesmo, é assim mesmo. Não, não é só nada. Não, é só um desenho que meu filho está assistindo. Não, deixa a criança fazer o que ela quer. Não, deixa o professor doutrinar. Deixa, não tem problema. Ah, deixa, né? Joga a responsabilidade para outro. E aos pouquinhos, sorrateiramente, o inimigo vai entrando. Por quê? Porque nós baixamos a guarda. Nós baixamos a guarda. A Bíblia diz que aqueles homens, né, com uma mão construíam e outra seguravam sua arma. A palavra de Deus é a espada. Nós precisamos estar, né, como diz a palavra, com a armadura de Deus, preparados para que nós possamos lutar, para que nós possamos vencer. Irmão, é muito sério. Talvez você seja, assim, muito racional, para não falar outra palavra, né? E, puxa, não, isso aí não é nada. Não tem problema. Mas nós estamos em guerra. E é uma guerra espiritual. Se você não se posicionar, você vai perder essa guerra. Se nós não se posicionarmos com relação, né, a muitas coisas, nós perderemos essa guerra. Há uma guerra. Por isso, irmão e irmã, não ache que as coisas são normais. Não ache, né, você levar o seu filho para a escola e lá ele aprender um monte de besteira. Não é normal. Agora, o que eu e você vamos fazer? O que nós estamos fazendo? Qual posição nós temos tomado? É muito sério, irmãos. Não baixe a guarda. Que Deus confiou. E aqui eu falo aos pais, novamente. Deus confiou o governo da sua casa para você, pai e mãe. E Ele vai pedir uma prestação de conta. Um dia o Senhor vai pedir uma prestação de conta. E você vai falar, não, Deus, não tinha problema. Deus, eu não orava mesmo. Eu não clamava pelos meus filhos. Não, pela minha casa, pelo meu casamento, não. É natural as coisas acontecerem. Um dia nós prestaremos conta para Deus, irmão. Amém? Você está entendendo? Quer ser bem sucedido em tempos de crise, de dificuldade, de luta, né? Tempos obscuros como esse que estamos vivendo. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Ore, né? Abençoe sua casa, abençoe seus filhos, né? Entre nas regiões celestiais em oração, em busca. Ore pela sua casa, irmão, ore pela sua família, né? Abençoe o teu filho, tua filha, quando eles estiverem indo para a escola, abençoa a mente deles. Fala, Senhor, que o Senhor proteja a mente deles. Eu tenho feito isso. Abençoa. Às vezes eu acordo de madrugada, né, para ir no banheiro, e eu abençoo, vou no quarto do Daniel, olho, abençoa, Senhor, abençoa a Letícia, abençoa o sono deles. Irmão, nós precisamos fazer esse papel. Orar. Qual foi a última vez que você orou pelos seus filhos? Deixa eu perguntar assim, nós vamos ver pessoas que não oram. Pelo seu casamento, pelo seu esposo, pela sua esposa. Abençoa ele, abençoa. Ore, fala, proteja a mente deles. Entre nessa luta. Existem vitórias, irmãos, que você vai conseguir. Na verdade, todas as vitórias que nós conseguimos, ela começa na oração, com os joelhos no chão. Essa semana nós tivemos uma semana de oração e de jejum. Jejuamos, né? Oramos, para que as coisas, para que Deus toque, para que Deus faça, para que nós possamos ser mudados, porque isso muda nós, né? Amém? Você está entendendo?
como ser bem-sucedido em tempos difíceis? Não perca o foco. Essa é mais uma lição. Não perca o foco. Neemias 6, capítulo 6, verso 3. Diz assim: por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Neemias falando: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com você? Não perca o foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Neemias, sendo questionado, ele mandou uma mensagem e falou: olha, eu não vou parar para fazer isso. Eu não vou parar essa obra que eu tenho para fazer. Sabe, irmãos, não perca o foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes, né, o inimigo, para nos tirar do foco, ele joga muitas coisas na nossa mente, não é verdade? Isso é espiritual, perceba comigo. Você talvez nunca percebeu. Você se prepara para ler a Bíblia, não é verdade? Você prepara para tirar seu tempo devocional. Não sei se isso já aconteceu, com certeza, né, já deve ter acontecido com você. A casa está um silêncio, está só você. Foi você pegar na Bíblia, começa a bagunça, não é verdade? Já aconteceu com você isso? Né? Começa telefone, WhatsApp, começa alguém ligar, começa a bater, começa a gente querer falar. Não perca o foco. Isso falando de coisas pequenas. Quando nós vamos para as coisas maiores, espirituais, né, não que ler a palavra não seja, mas eu digo propósito, né, que Deus tem para a sua vida, muitas vezes o inimigo faz isso também. Puxa, Deus me deu uma direção para algo que eu preciso fazer, esse é o foco da minha vida. E Deus né, coloca no seu coração e o inimigo começa a trabalhar coisas. Não, é assim, olha a preocupação, olha isso, né, olha o medo que você tem, olha isso aqui, olha isso lá. É para você perder o foco daquilo que Deus tem. Já conheceu pessoas que nunca terminam nada do que começam? Puxa, comecei, né, a buscar, a ler, né, ler a Bíblia inteira, né, comecei isso, e nunca consegue terminar. O inimigo inflama o foco, as pessoas perdem o foco. Neemias deu uma mensagem àqueles mensageiros, deu uma resposta àqueles mensageiros: eu estou executando uma grande obra, eu não posso descer, estou executando algo grande. Agora, o que é prioridade nas nossas vidas? E aí está uma grande questão. O que é prioridade para você? Para Neemias era honrar o Senhor. Para Neemias era honrar, né, a cidade de Jerusalém. Era fazer algo para o Senhor. Para Neemias era cumprir o propósito que ele tinha, que Deus colocou no coração dele, você vai ver isso mais tarde. E para você? E para nós? Qual é a prioridade das nossas vidas? Qual é, né, a prioridade que nós temos? É o Senhor, as coisas de Deus? É nossos objetivos, no qual nós lançamos as coisas de Deus e o Senhor diz para escanteio? Qual é as prioridades para a nossa vida? Porque isso diz muito a respeito, né, daquilo que nós colocamos o nosso foco. Às vezes nós lançamos o nosso foco e temos um objetivo, né, e não que isso não seja importante, você precisa ter um objetivo profissional, né, você precisa ter sonhos, você precisa ter algo, né, para a sua vida, para o seu lazer, para a sua família, isso é muito importante. Mas nós
deixamos o Senhor lá de lado, para que nós possamos fazer aquilo que nós queremos, e não aquilo que Deus deseja para nós. Muitas vezes nós fazemos isso, irmão. Nós não temos foco. E quando nós buscamos o foco em Deus, né, o inimigo tenta tirar o nosso foco, lançando coisas, situações, né? Talvez lançando que nós somos incapazes para realizar isso. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes, né, você puxa, né, eu não sou capaz. Não sou capaz para isso. Deixa eu falar algo para você, nem falei com ele, mas o cristão aqui, o Christian. Quantas vezes eu desafiei o Christian para pregar aqui? Há anos desafiando ele, né, cristão? Né? Não, pastor, eu tenho medo, não, eu tenho vergonha. Cara, e ele é uma benção, irmão, uma benção. Prega aqui, uma benção. Mas às vezes é aquilo, puxa, eu não tenho condição, né? Tenho dificuldade. Mas nós não somos nada, irmão. Nós não temos nada, eu não tenho nada a oferecer para nenhum de vocês aqui, se não for a graça e o favor de Deus, né? E o Cristian perdeu isso, para a glória de Deus, né? Então, tem nos abençoado já, pregado com ousadia, com autoridade. Mas precisou vencer, precisou, né, quebrar ali, puxa, aquilo que atrapalhava, né, o falar. Então, e quantas vezes, irmão, o inimigo às vezes lança na nossa mente, você não é capaz. Você não é capaz para isso. Né? Olha a tua história. Olha o que você fez. Né? Olha o que você fez no passado lá. Você não é capaz. Você é sujo. Né? Você é pecador. E o inimigo coloca isso na nossa mente. E seria algo para que eu e você, puxa, isso aqui não é para mim, isso aqui não é de Deus, mas nós absorvemos isso como uma verdade, essa inverdade, né, se torna uma verdade errada. E aquilo nós alimentamos e nós travamos. Quantos de nós, irmão, quantas vezes, né, você já foi tomado, né, por essa questão de, puxa, eu não tenho condições de fazer isso, daquilo. Eu sou desafiado, mas eu não tenho o que passar. Quantas vezes, irmão, algo do inferno que vem sobre a sua vida e você tomou como uma verdade. Eu tinha dificuldade de subir ao púlpito e falar. Eu tinha dificuldade em ler a Bíblia. Eu ainda tenho, né, as lutas que eu preciso vencer dentro de mim. Mas assim, irmãos, puxa, eu creio num Deus que me capacita, e você precisa crer num Deus que capacita, e se Ele te chamou, Ele vai fazer. Moisés falou, Deus, eu sou ruim de falar, mas Deus falou, eu colocarei as palavras na sua boca. Creia que Deus te chamou, Ele capacita, Ele faz. Deus gosta de pessoas ousadas. Eu sempre falo isso, né, de pessoas ousadas, né? Eis-me aqui, Senhor. Me chamou, opa, estou aqui na frente, aqui. O Heloísio, o irmão abençoado. O Heloísio, qualquer coisa que eu peço para ele, assim, Heloísio, estou aqui, pastor. Sabe? Né? Eu admiro isso na vida do Heloísio, né, de outros irmãos, mas é o cara que, puxa, estou pronto aqui. E nós precisamos viver sempre prontos. Sempre prontos para aquilo que Deus tem. Sempre prontos, né, para o desafio. Porque nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Ele que governa. Ele é Senhor das nossas vidas, não é verdade? E se Ele é Senhor das nossas vidas, Ele tem total domínio sobre elas. Amém? Você crê nisso? Não perca o foco daquilo que Deus tem para você. Não perca o foco daquilo que Deus tem para você. Mais uma vez, não perca o foco daquilo que Deus tem para você. Não perca o foco daquilo que Deus tem para você. Não tire os seus olhos daquilo que Deus falou para você. Não tire os olhos daquilo que Deus falou para você. Amém? Coloque na sua mente isso.
né, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. Deus me chamou para isso. É para isso, né, que Deus me chamou. É essa estação que Deus tem para mim. E eu não vou perder o foco. Eu não vou retroceder. Eu não vou desviar para a esquerda, não vou desviar para a direita. Eu vou cumprir fielmente aquilo que Deus falou. É isso que Deus espera de nós. É isso. Não perca o foco. Porque as situações vão acontecer. As lutas, as dificuldades, as aflições da vida vão tentar te tirar. Vão tentar te atrapalhar. Agora, se Deus te chamou, Ele te capacita. Amém? Você crê nisso? Há uma frase do Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi um presidente dos Estados Unidos, famoso. E ele falando sobre foco, né? Ele diz assim: dê-me 6 horas para derrubar uma árvore e passarei as 4 primeiras afiando o machado. Foco. Eu tenho objetivo. Eu me preparo. Eu tenho um objetivo que vai ser né, alcançado. Então eu me preparo para aquele objetivo. Eu gasto as minhas fichas, né, para cumprir esse objetivo. Porque é para isso que eu fui chamado. E nós precisamos ser assim. Agora, puxa, às vezes Deus coloca no seu coração algo. E a primeira balançada do vento, nós já abandonamos tudo, né? Não, não é para mim, Deus não me ama, os irmãos não me amam, né? Não me valorizo, não, é isso, é aquilo, e a gente abandona. Muda de igreja, vai para outro lugar, não. Pessoa que tem foco. Como nós falamos, né? Que não tem a base firmada sobre a rocha. Que criou na sua mente, né, estigmas, onde a sua crença é baseada num castelo de cartas. Nós falamos disso essa semana passada, as semanas passadas. E onde o vento vem e derruba. E tudo desmorona. Por quê? Porque não tiveram foco. Porque não cavaram sobre a rocha. Porque não gastaram tempo, né, escavando, se preparando, né, com um objetivo, com foco. E é para as nossas vidas, irmãos. O que eu estou falando aqui é para o nosso espiritual com Deus, é o nosso relacionamento com Deus, mas é para o nosso profissional. Talvez você esteja, puxa, é verdade, eu tenho essa dificuldade. Eu não tenho foco, eu vou para lá, vou para cá, vou para aqui, vou para o outro lado, e não termino nada que começo. E talvez é isso que você precisa mudar. Busque um foco na sua vida. Eu tenho esse foco, esse objetivo, e eu vou completar isso. É uma luta. É uma luta que você precisa vencer dentro de você. Neemias venceu. Neemias entendeu. E agora? De nada disso adianta, irmão, se você não aplicar a última lição que eu gostaria de falar para você, que é ser totalmente dependente de Deus. Nada disso que eu falei vai adiantar se você não for dependente de Deus. É Ele que dá, Ele que dá ali, abençoa, é Ele que dá a provisão, é Ele que capacita, é Ele que te ajuda, é Ele que te segura, é Ele que te guarda. É o Senhor, ser totalmente dependente de Deus. Não ande sozinho, não coloque Deus de lado, seja totalmente dependente de Deus. Neemias 1, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Senhor, os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Eu tenho prazer de temer o teu nome. Eu estou diante de ti.
eu te respeito, né? Eu te honro. Eu sou totalmente dependente de ti, Senhor. Sabe por que as coisas talvez não rompem na sua vida? Porque falta ser dependente de Deus. Quando você vai tomar uma decisão importante na sua vida, você pergunta para Deus o que Ele acha? Porque isso já é um termômetro, né? Para saber que você é dependente de Deus. Vai tomar uma decisão, você responde, pergunta para Deus o que Ele acha disso. Você pede uma orientação, você ora por isso. Sabe, tem pessoas que só quando o circo pega fogo, né? As coisas dão errada, né? Tá aí, meu Deus, me ajuda. Olha o que aconteceu na minha vida. Se tivesse me escutado, né? Eu sendo Deus, né? Se tivesse me escutado, isso não tinha acontecido. Quantos de nós temos prazer, como diz o texto de Neemias? Tem prazer em temer o teu nome. O texto continua, faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Neemias era copeiro do rei, mas ele temia ao rei dos reis. Neemias, mesmo longe de onde ele deveria estar, estava, como eu disse, cativo, mas ele temia o Senhor. Amém? Quer ser bem-sucedido em tempos de crise? Seja totalmente dependente de Deus. Queria que você ficasse de pé. O que Deus tem colocado no seu coração? Essa é uma resposta que você precisa dar. Ontem eu compartilhei sobre você ser um seguidor do Senhor, você andar próximo de Deus, andar próximo de Jesus. E uma das coisas que eu falei é, normalmente você é uma resposta. A resposta que você tem para a sua vida é aquilo que queima no teu coração. É aquela indignação santa que tem no seu coração. Talvez você esteja observando uma área e, puxa, você pensa, eu precisava tomar uma decisão, precisava mexer nisso. Aquela indignação que vem dentro de nós, né? Puxa, eu precisava, né? Como veio no coração nosso, como veio, né, no próprio Wilson, né? Pastor, nós temos um projeto para criança, né? Aquilo, com certeza, no coração dele veio algo, puxa, essa indignação, nós precisamos fazer algo para isso. E o que aconteceu? Essa indignação tornou-se um motivo para que ele fosse uma resposta para esse problema social. Talvez você olhe na sua família hoje, minha família não conhece Jesus. Minha família é totalmente desvirtuada, totalmente, né, fora do padrão. Talvez essa indignação que queima no seu coração seja o combustível que Deus vai usar para que você seja a resposta para essa questão. Neemias capítulo 2, verso 12, diz assim, saí de noite com alguns dos meus amigos, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Neemias tinha uma indignação. Puxa, eu preciso fazer algo para Jerusalém. Eu preciso reconstruir aqueles muros. O texto diz que ele não contou nada a ninguém. Que Deus havia colocado no seu coração. Aquilo que cresceu no coração de Neemias. Deus coloca propósito nos nossos corações. Com certeza Deus tem propósito para a sua vida.
Você, como eu costumo falar, você não é somente uma marionete na mão de Deus, não. Deus tem um sonho, um plano para você. Deus te chamou para um plano. Tem um plano, escrito pelo Senhor para a sua vida. Pastora Dai, você vai ser isso, isso, é aquilo, você vai fazer isso, é isso, isso, isso. É isso que Deus tem para nós, para cada um de nós. Cada um de nós aqui. Deus tem um plano para a sua vida, Ieda. Plano, propósito. Se coloque no centro da vontade de Deus. Você tem que se colocar no centro da vontade de Deus. Mas Deus vai estender sobre a sua vida. Deus vai estender sobre a sua vida. Eu creio nisso. Deus tem um plano para cada um aqui. E o que eu falei ontem, qual resposta você vai dar para isso? Qual resposta? Como você vai corresponder para esse propósito? Você pode falar, não, eu quero viver minha vida aqui só. Isso aqui para mim já está bom. Ou você pode falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Você não vai precisar, Senhor, levantar outro, não. Eu vou me colocar na brecha. É comigo. É eu que o Senhor chamou. É eu que vou reconstruir os muros sobre a minha família. É eu que vou reconstruir os muros sobre o meu casamento. É eu que vou reconstruir um muro sobre esse bairro, sobre Piraquara. É eu que vou fazer a sua vontade, Senhor, sobre essa cidade. É comigo a bronca. Qual resposta você vai dar ao Senhor? Se Deus tem colocado algo no seu coração, irmão, eu queria que você agora, passo de fé, uma declaração pública, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até a frente. Nós queremos orar sobre você, colocar as mãos sobre a sua cabeça, capacitar a sua vida. Eu creio que Deus vai liberar algo sobre a sua vida. Se você tem um chamado do Senhor para você, para a sua casa, para a sua família, se você tem algo que queima no teu coração, ministerialmente, você tem algo que queima no seu coração com relação a qualquer área, irmão, empresarial, Puxa, eu quero ser um abençoador do reino. O Senhor me dê recurso na minha mão porque eu quero abençoar o reino. Eu quero, proclamar o evangelho através das minhas finanças. Se você tem algo que você acha, crê e queima no seu coração, eu queria que você, no passo de fé, saísse do seu lugar e viesse até a frente. Eu quero orar com você. Nós queremos liberar sobre a sua vida uma unção. Eu creio no nome de Jesus que os céus estão abertos aqui. Eu creio que em nome de Jesus Deus vai liberar sobre a sua vida algo sobrenatural. Sobrenatural. Esse é um chamado que é para toda a igreja vir para frente, irmão. Esse é um chamado que é para você falar, ei Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser a resposta para essa indignação que tem no coração. Eu quero ser essa resposta para que o Senhor está buscando. Senhor, eis-me aqui, eu não estou preparado não, Senhor, mas o Senhor me prepara, o Senhor me mostra, o Senhor vai me aparar, o Senhor vai me capacitar, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Repita comigo, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Oh Deus, eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, libera, Senhor, libera aquilo que o Senhor tem sobre a sua igreja. Pai, eu oro em nome de Jesus, Pai, libera sonhos, Senhor. Oh Deus, libera estratégia, Senhor. Oh Deus, eu oro pela mente de Cristo, Senhor. Oh Deus, uma mente empreendedora. Oh Deus, uma mente cativa à tua obediência, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus por um tempo, Senhor. Oh Deus, de provisão dos céus. Oh Deus, um tempo de milagres, Senhor. Vem lavando, restaurando, curando, Senhor. Cura, Senhor. Oh Deus, as nossas emoções.
cura o nosso físico, Senhor. Deus, nos cura espiritualmente, Senhor Jesus. Se tem aqueles que estão aqui, Pai, que estão frios espiritualmente, Senhor, oh Deus, aqueça-os, Pai, aqueça-os com o Teu Espírito Santo, que o fogo do Espírito Santo venha, que o fogo do Espírito Santo venha, queima, Senhor, oh Deus, eu oro em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ser tocados de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Eu queria que os pastores, os diáconos, começassem a orar. Ore, irmão, com uma oração de fé, do fogo. Eu creio no fogo de Deus aqui, eu creio no fogo de Deus aqui, eu creio, Pai, oh Deus, eu oro em nome de Jesus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade
Igreja, feche seus olhos. Feche seus olhos e adore o Senhor. Nesse momento você vai guerrear pela tua casa. Nós vamos te cantar novamente. Sinto o galopar dos cavalos aqui. E você vai profetizar isso sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém, igreja? Hoje é dia de se levantar. Hoje não é mais dia de ficar prostrado. Hoje é dia de você sorrir na cara do inimigo por tudo aquilo que você tem passado, por tudo aquilo que ele tem mentido. Hoje é dia de você levantar como uma guerreira, como um guerreiro do Senhor. Você veio até aqui à frente e você recebeu a oração, que hoje você é uma resposta do Senhor. E nós vamos declarar essa canção novamente. E você vai guerrear como um guerreiro do Senhor. Você vai marchar, porque nós não estamos sozinhos, porque o leão vai à nossa frente e o leão ruge. E hoje é noite de rugir na cara do inferno. Hoje é noite de declararmos que o inferno tem que retroceder, que o inferno não avançará, mas nós avançaremos como guerreiros e guerreiras do Senhor. Aleluia! Então você vai levantar suas mãos, você vai declarar, você vai marchar, você vai profetizar. Nós profetizaremos sobre os nossos filhos, nós profetizaremos sobre os nossos maridos, sobre a nossa geração, sobre essa cidade. Aleluia! Fogo
Cadeias essa noite caíram. Aguilhões essa noite caíram. Tudo aquilo que você estava preso, tudo aquilo que estava amarrado, hoje caiu por terra. Hoje nós nos levantamos como guerreiros do Senhor. E nós sabemos que nós não estamos sozinhos nessa guerra. Que nós temos um leão que ruge. Um leão que vai à nossa frente. Você vai sair daqui essa noite fortalecido, entendendo a profundidade e a verdade dessa palavra. Mas amanhã você vai chegar na circunstância e vai falar: Senhor, você vai profetizar. Aquilo que o pastor falou, talvez as nossas atitudes tem que ser as primeiras, antes que as circunstâncias mudem, antes que as chaves mudem, tem que começar por nós. Então a partir de hoje, quando o diabo vir com as suas inverdades, vocês vão olhar para ele e falar assim: eu sou um guerreiro, uma guerreira do Senhor. Então você tem que sair, você tem que retroceder, porque um leão ruge sobre a minha vida. O leão do Senhor hoje ruge sobre as causas impossíveis. Tudo aquilo que você fala: Senhor, eu não consigo, o Senhor está falando hoje para você: ei, então descansa em mim, que eu vou na sua frente. Eu rujo por você, eu luto com você e por você. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito aqui. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez hoje sobre nós, Pai. Deus, eu oro em nome de Jesus que cada um possa ser ministrado de uma forma pessoal, exclusiva, como o Senhor pode fazer, como o Senhor sempre faz. Deus, abençoa cada irmão aqui, cada irmã. Abençoa seu lar, abençoa sua semana. Seja uma semana de bênção, de provisão. Pai, nós oramos pelo pai da Fábio. Uma semana de bênção. Oh Deus, toca sobre ele, Senhor. Oh Deus, vem cuidando dele. Abençoa ele, Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, para que o Senhor possa cuidar dele, Pai, onde ele está. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Vem com a cura. Vem com a cura, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, toca sobre ela. Toca sobre o coração da família. Nós oramos em nome de Jesus a provisão dos céus sobre ele. Pai, em nome de Jesus, como igreja, levantamos um clamor, Senhor. Um clamor, Senhor. Oh Deus, por essa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, clamamos pela cura, restauração da sua saúde. Pai, em nome de Jesus, restauração em nome de Jesus. Talvez você não saiba, mas a Fábio está aqui. Restauração em nome de Jesus. O pai dela está no Natal. Restauração. Um coração de adoradora. Ela está aqui adorando o Senhor, que pode todas as coisas. Amém? Que o Senhor te abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Deus abençoe a sua vida, vá em paz, que o Senhor te abençoe. Quinta-feira nós temos o nosso culto, Alcance Fire. Não perca, esse é um tempo especial de Deus sobre nós. Amém? Deus abençoe.